Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 17 de abril de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Raciocínio Humano Separado das Escrituras. Os textos base aqui para o nosso estudo são Provérbios 16, verso 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas no final são caminhos de morte. Juízes capítulo 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. E Isaías 53, verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quem de nós nunca passou pela experiência de achar que talvez nós conhecíamos um pouco melhor ou um pouco mais a realidade das pessoas ou a realidade vivida por nós mesmos em determinada situação, quando fomos resolver algum problema relacionado ao caminho que deveríamos seguir em determinada viagem, ou a trilha que deveríamos seguir em determinada caminhada, ou quem sabe até mesmo a maneira como lidaríamos com um aparelho novo que havíamos comprado, sem levarmos em consideração o que estava escrito no manual de instruções. Eu acredito que a maior parte de nós já tomou decisões equivocadas por ignorar aquilo que são os avisos e, ao mesmo tempo, os materiais que explicam o funcionamento das coisas. Eu me lembro, por exemplo, de uma ocasião em que eu havia comprado um cortador de gramas e havia um manual mostrando como ele deveria ser montado, porque o que eu não sabia é que comprando esse cortador de gramas através da internet, que quando ele chegasse, ele viria todo desmontado, então eu teria que fazer a montagem dele. Pensando que eu já conhecia muita coisa a respeito daquilo, eu fui montá-lo. O detalhe é que eu apenas inverti um pequeno detalhe na hora da montagem. E quando eu liguei o cortador de gramas, a primeira coisa que aconteceu, o motor se queimou. Depois do motor queimado é que eu fui dar uma olhada no manual e descobri a razão pela qual o motor havia queimado. Eu havia ignorado as instruções que estavam no manual. Eu me lembro de uma outra ocasião em que estava fazendo uma trilha com um grupo e havia alguém na trilha que mencionava, eu já passei por esse lugar muitas vezes, eu conheço perfeitamente o caminho, e nós acreditamos que ele realmente conhecia. Mas o fato é que ele se desviou do caminho e quando nos demos por conta apenas porque encontramos outros caminhantes naquela mesma trilha e descobrimos que estávamos a mais de 20 quilômetros fora da rota que nos havíamos proposto. O fato é que quando nos perdemos, principalmente porque ignoramos os avisos, o sentimento de frustração é muito maior. Por quê? Porque o caminho que havia sido preparado, trilhado, estava à nossa disposição. A coisa mais incrível em relação a isso tudo é que nós tínhamos um mapa nas nossas mãos. Mas não seguimos o mapa porque achamos que aquele indivíduo que nos estava guiando realmente conhecia o caminho. Quando pensamos naquilo que aconteceu durante o período medieval, principalmente a partir do quarto e quinto século da nossa era, quando a igreja decidiu seguir por caminhos completamente diferentes daquele proposto pelo Senhor Deus em sua palavra, quando pilares da fé foram colocados de lado e pensamentos humanos foram exaltados como se fossem a palavra de Deus, a razão principal porque tudo isso acabou acontecendo foi principalmente porque o ser humano acabou desrespeitando, assim diz o Senhor. Todas as vezes, em qualquer situação da vida em que os princípios bíblicos são colocados de lado, você pode ter a certeza de que os problemas virão. E hoje nós encontramos uma geração, inclusive de pessoas que dizem temer a Deus, grandes nomes no contexto da teologia, líderes proeminentes do mundo afora, do mundo cristão, têm dito que a Bíblia precisa ser atualizada. Que se a Bíblia fosse escrita hoje, tem coisa que está lá que não seria escrito. Que a Bíblia precisaria passar por uma repaginação.
E tudo aquilo que é cultural deve ser removido dali. Que o mais importante, o princípio principal é o amor. Por mais bonita que seja essa frase, mas quando a maior parte das pessoas, principalmente da teologia progressista, fala a respeito do amor, eles estão falando de deixar de lado, assim diz o Senhor, e em nome do amor fazer um monte de coisa que Deus diz que são abominação aos seus olhos. Por isso, quando olhamos para esse período, século IV e século V, e vemos como essa postura por parte de certos líderes da igreja fizeram com que a igreja passasse por mais de 1000 anos de trevas espirituais, simplesmente porque a palavra de Deus foi colocada de lado. Por isso, a Bíblia ela vai mencionar, vai falar a respeito de si mesma: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se nós queremos deixar de viver em trevas, precisamos seguir tendo o nosso caminho iluminado pela palavra de Deus. É a Bíblia que estabelece a noção de certo e errado. Por que é a Bíblia? Porque a Bíblia é a representação palpável da vontade de Deus para nós. Deus é o nosso Criador. Ele sabe o que será melhor para nós. Por isso, não permita que o teu casamento funcione fora dos princípios da palavra de Deus. Não eduque os seus filhos fora dos princípios da palavra de Deus. Não viva o teu comércio ou a tua vida como empreendedor ou funcionário de uma empresa fora dos princípios da palavra de Deus. Não coma, não beba, não permita que nenhum aspecto da tua vida tenha lugar fora daquilo que é o assim diz o Senhor. Porque você pode ter a plena certeza de que não vai terminar bem. Amanhã nós vamos aprofundar um pouquinho mais nisso. E o tema que estudaremos será Batalha pela Mente. Eu estudo a lição. E você?